Sempre dá um friozinho na barriga, né? Porque a gente, assim como pode ser bem interpretada, pode ser que algumas pessoas interpretem de forma agressiva o que vamos falar aqui. Então, hoje a minha proposta para vocês é que a gente faça um resgate da história do movimento de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao longo desses anos. E eu queria fazer uma pergunta, tanto para vocês que estão aqui, para os irmãos que estão aqui, como para os que estão em casa. Vocês conhecem a história do movimento adventista de saúde? Quem conhece, levanta a mão, por favor. Quem conhece? Ok, são poucos, né, os que conhecem, que estão aqui. Então, eu gostaria de apresentar para vocês como é que é esse movimento, que eu me apaixonei há muito tempo atrás e compreendi o significado das reformas de saúde, do movimento de saúde na minha vida e para o meu preparo espiritual. Vou pedir para os guris passarem a projeção para mim, tá? Nós vamos ir bem com tranquilidade. Vamos aguardar só um minutinho. Eu quero iniciar com vocês. Algum problema? Ok? Obrigada. Eu quero iniciar com vocês analisando esse texto. Abram a Bíblia de vocês, mesmo que esteja projetado aqui, que está em Êxodo 15, 26. E olha o que diz lá. Olha o que Deus está dizendo. Se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa foi uma promessa que Deus fez para o povo que estava no Egito, mas é uma promessa muito presente para a nossa vida hoje. Olha só, Deus diz o seguinte: se tu inclinares os teus ouvidos e fizeres o quê? Cumprires os meus estatutos, colocarem em prática os meus ensinamentos. O que Ele diz que Ele vai fazer conosco? Vai deixar que a gente adoeça? Ele vai fazer o quê? Ele vai nos curar. Porque olha o que diz no final ali. Porque eu sou o Senhor que te sara. Primeira lição que nós temos que aprender. Quem tem o poder de cura, tanto física como espiritual e como mental, é Deus. Nas mãos dele está esse poder. Mas nós, como seus filhos, como seres criados por ele, temos que fazer o nosso papel. E qual é o nosso papel? Seguir o quê? Os seus mandamentos. E quando a gente fala em mandamentos, são as orientações de saúde, as orientações morais, todas as orientações que tem na Bíblia. Ok? Então, agora nós vamos iniciar a nossa história fazendo um resgate. Como será que era o mundo na época de Ellen White? Será que era como nós vivemos hoje? Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês eram as condições sanitárias. Naquela época, começou a acontecer um fenômeno chamado urbanização. As pessoas, então, começaram a sair do campo e ir para a cidade à procura de emprego, né, e à procura de uma nova qualidade de vida. Com isso, começou a acontecer o quê? Uma grande aglomeração de pessoas num local só. Num local onde não tinha estrutura nenhuma para acomodar essas pessoas que estavam ali. Com isso, começou a acontecer, a ocorrer vários tipos de doenças. Doenças das quais a ciência ainda não estava preparada para enfrentar. Além disso, as pessoas daquela época, elas não tinham educação de higiene. Tomar banho para elas, né, não era um hábito corriqueiro. As pessoas costumavam ficar dias sem tomar banho. E uma coisa interessante, a água não era vista como uma coisa saudável. As pessoas achavam que se tomassem banho poderiam adoecer. Então, elas acabavam não tomando banho. Então, agora para as crianças, tá? As crianças que estão em casa, e eu sei que tem uma fase que a gente chama das crianças que elas não gostam de tomar banho, né?
Tomar banho. Que bom, viu um que gosta de tomar banho aqui, né? Então, para as crianças que estão em casa, tomar banho é muito importante, certo? Faz parte das nossas condições para mantermos uma saúde adequada. Além das péssimas condições sanitárias, do fato que se não tinha uma rede de esgoto, então todos os excrementos, né, eram largados assim no meio da cidade e acabavam indo para a rede fluvial, para a rede de água mais próximo. E isso também era causa de adoecimento. Nós tínhamos outros fatores. Só um pouquinho, aí. Outro fator que era a alimentação. A alimentação daquela época era uma alimentação muito inadequada, até porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Para vocês verem, era uma alimentação baseada em carne, pão branco, massa, frituras e alimentos gordurosos. Então, uma alimentação totalmente desregrada em relação ao que nós temos hoje. E um fator interessante, apesar da medicina ter evoluído, estar evoluindo, ter se feito novas descobertas, né, naquela época, descobertas científicas, a medicina ainda não era eficiente para tratar a doença. E para vocês terem uma ideia, os tratamentos que eram feitos eram à base de estimulantes, como chá, como café, à base de drogas, como ópio, e eles usavam também mercúrio, arsênio, estrequinina e usavam o tabaco. E para vocês terem uma ideia, o tabaco ele era usado para combater as doenças pulmonares, né? Porque eles acreditavam que o tabaco fazia parte desse processo de cura, assim como a estrequinina. E o interessante da gente perceber é que em 1848, Ellen White teve uma visão, e nessa visão ela foi orientada de que não se deveria usar chá, não se deveria usar café, e nem mesmo o tabaco, porque eles eram prejudiciais à saúde. Somos ou não somos um povo privilegiado? Somos, né? E então, Ellen White começou a divulgar, né, esses conhecimentos. Outro aspecto que é interessante, né, que eles usavam muito a estrequinina. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Não sei se algum das pessoas que têm, né, uma idade mais avançada lembram dos xaropes balsâmicos, né, que se usavam. Ele é bem antigo, né? Mas eu lembro alguma coisa, não que eu seja muito antiga, né? Lembro alguma coisa quando eu era criança, né? De algumas coisas que faziam com a gente que era bem traumático, e as medicações eram extremamente ruins naquela época, e a gente acabava sendo um experimento para os pais, né? Acabava usando, né? Mas o que diz ali, ó? A estricnina, ela matava 3 americanos toda semana. Então, esses métodos que eles usavam, que não eram eficientes, somado a toda a situação caótica da população naquela época, causava um nível de adoecimento muito grande. E, para vocês terem ideia, a média de vida daquelas pessoas, nesse período, era em torno de 50 anos. 40, 50 anos, eles não viviam mais do que isso. Nesse período, se levantou 2 linhas de movimentos de saúde. Uma linha de movimento de saúde falava sobre temperança, e a outra linha falava sobre tratamentos naturais. E quais eram esses tratamentos, então? Houve a reforma de saúde, né, muitos pesquisadores falando sobre isso. Os tratamentos com água, exercício, descanso, abstinência de bebidas alcoólicas, de café e de chá. Para vocês terem uma ideia, a bebida alcoólica ela era parte do tratamento de saúde. Ela era usada muitas vezes para combater germes e para melhorar a vitalidade das pessoas. Então, as pessoas elas bebiam de forma natural, né? E quem já teve a oportunidade de ver alguns filmes antigos, vocês podiam ver que era usada até para asepsia, né? Cirúrgica, usavam, né? A gente via muito isso. Então, tudo isso era normal na vida das pessoas daquela época. E aqui, para a gente lembrar, nós vamos analisar alguns personagens que foram bem interessantes naquele período. Quero pedir desculpa para vocês, eu não tenho uma boa pronúncia de inglês. Então, se eu errar na pronúncia, me perdoem, né?
não é uma área que eu domine. Então, nós temos um primeiro pesquisador, que é Graham. Ele era ministro e trabalhava na área de nutrição. Então, ele começou a desenvolver vários alimentos para que as pessoas utilizassem, e eram alimentos que ele considerava mais saudáveis, e começou, então, a incentivar as pessoas a usarem frutas e legumes frescos, e a retirarem da sua alimentação, o que está escrito ali? Carne e especiarias, ou seja, temperos que fossem mais condimentados, certo? Outro pesquisador que a gente tem foi Acoste, que deu início à sociedade vegetariana. Ele começou a formar, então, um movimento vegetariano e criou uma sociedade vegetariana. Acho que ele está um pouquinho ruim, né, Mauro, para passar, né? Oi? É aqui, na frente? Ah, me perdoa, eu que estou colocando errado, então, tá? Depois nós temos Jackson, certo? Esse pesquisador, ele foi fantástico, ele teve uma experiência familiar dele própria, onde ele adoeceu, e ele aplicou para tratar a sua doença, tratamentos com água. E ele viu ao longo desses tratamentos que ele foi melhorando e ficando cada vez mais saudável e conseguindo controlar a sua doença. Então, desde então, ele começou a divulgar tratamentos com hidroterapia. Mais tarde, ele recebeu o auxílio, né, de uma médica, de uma pesquisadora, que também auxiliou ele, auxiliou ele nessa parte, voltou tudo, perdoem aí, tá? Vamos ajeitar aqui. Confesso, vamos lá. Só um pouquinho de paciência de vocês. Essa pesquisadora, chamada de Augustin, ela se uniu, então, ao seu professor, certo? E eles começaram a trabalhar na parte de hidroterapia. Eles montaram um centro de tratamento de hidroterapia, eles tratavam pessoas com diversas enfermidades nesse centro. Mas ela tinha uma característica interessante, que ela começou a promover uma revolução no vestimento feminino. Vocês sabem, né, que as mulheres daquela época usavam espartilho, e o espartilho acabava dificultando a respiração dessas mulheres. E ela, então, começou, né, como estilista, que também ela era, a desenvolver uma campanha na saúde da mulher, retirando algumas roupas que aquelas mulheres usavam, que eram extremamente danosas para a sua saúde, inclusive, né, a parte dos vestidos que arrastavam no chão, e toda aquela poeira acabava ocasionando algumas enfermidades para elas também. Deixa eu me acostumar que eu tenho que apontar lá para frente, né? Depois nós temos este outro pesquisador, que foi Thiel, eu acho que essa é a pronúncia, né? Ele, então, além de colocar a higiene natural, o banho, ele começa a trazer, então, exercícios e massagens para dentro de todo esse contexto, né, da saúde. Começa, então, a ter uma conscientização, e eles começaram a ver que o tabaco não era saudável, que as pessoas que estavam usando o tabaco estavam manifestando algumas doenças. Então, começa-se uma campanha para que se retirasse da sua alimentação alguns alimentos que eram danosos, principalmente alimentos que continham uma quantia exagerada de gordura. Também começa-se a haver uma campanha, que aí entra a campanha da temperança, né, do movimento de temperança, de se tirar as bebidas alcoólicas e também de se retirar o tabaco. E nós temos aqui, né, José Bates. José Bates, ele foi o precursor do movimento de saúde, vamos dizer assim. Antes mesmo de Ellen White ter recebido as mensagens de saúde, José Bates, ele já começou a colocar em prática algumas dessas mudanças na sua vida. Ele já começou a fazer uma mudança de estilo de vida. Para quem não sabe, José Bates, ele era marinheiro,
E ele viajava muito, então, nos navios, e mesmo ele estando inserido num meio totalmente hostil, onde havia muito, né, as pessoas bebiam muito, fumavam muito, ele nunca se contaminou com essas bebidas de forma tão agressiva. Ele começou a se dar conta que o uso de bebida não era saudável, e ele começou, então, a retirar esses hábitos do seu dia a dia. Ele, então, gradativamente, ele foi retirando a bebida. Conta, né, tem um livro que conta a história que ele e um outro conhecido conversando, e eles estavam fumando, e naquele momento eles resolveram que eles não iriam mais fumar. Mas o interessante de José Bates é que mesmo ele, sabendo de todas essas, né, essas situações, ele esperou que Ellen White falasse sobre a mensagem de saúde. Então, algumas características que eu quero colocar aqui para vocês, certo? Mesmo antes de ter aceito o cristianismo, ele havia abandonado o álcool e o fumo. Após a sua conversão, ele organizou uma sociedade de temperança, e nessa sociedade ele incentivava as pessoas a mudarem, né, seu estilo de vida. Quando ele se aposentou, ele então tomou a decisão de não usar mais café e não usar mais chá. E ele nunca tentou impor o seu estilo de vida aos outros. Isso é muito importante, tá? Algo que me preocupa muito quando a gente começa a fazer uma mudança no nosso estilo de vida é que a gente começa a olhar muito para o outro e pouco para nós. A gente sempre condena o que o outro está fazendo. E, às vezes, a gente tem alguns hábitos que precisam ser mudados. Eu já sou vegetariana, acho que há uns 35 anos, sou bem novinha, tá? É que eu comecei essa mudança assim bem cedo na minha vida. E eu quero dizer para vocês que quando eu olho para mim, eu vejo que eu tenho muita coisa ainda para mudar. Então, esta é uma caminhada que todos nós vamos ter algumas mudanças para fazer. E uma coisa que me preocupa também, né, além da gente olhar muito para o outro e começar a criticar muito o outro, quando a gente começa a fazer esse movimento de saúde na nossa vida, é que a gente se pega somente às questões alimentares. A gente faz uma condenação muito grande na questão alimentar, do que o outro está comendo, e a gente esquece que a mensagem de saúde ela é muito mais ampla do que a alimentação, que depois nós vamos ir analisando. Então, ele só foi falar mesmo da reforma de saúde depois que Ellen White, então, teve a visão da reforma de saúde. Agora, uma coisa interessante. Qual é a diferença dessas mudanças dos reformadores para o que Ellen White colocou para nós, né, para mudarmos? Nós vamos ver o seguinte, que esses pesquisadores, eles se preocupavam mais com a saúde física, com a saúde mental. Pouco deles trouxeram à tona a saúde espiritual. E Ellen White, eu gosto muito desse termo que eu costumo usar, ela se preocupou com aspectos biopsicossocioespirituais. A reforma de saúde proposta pela Igreja Adventista, ela se preocupa com a nossa parte física, a nossa parte biológica, ela se preocupa com a nossa parte psíquica, com a nossa saúde mental, ela se preocupa com a nossa parte social, porque a parte social faz parte, nós estamos vendo mais do que nunca hoje, faz parte do nosso componente de saúde. Então, essa proposta também se preocupa com isso e se preocupa com a parte espiritual. Vamos lembrar o seguinte, quando Jesus curava uma pessoa, né, ele sempre se preocupava com o lado espiritual. Tanto é que a gente via com muita frequência, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus dizendo assim, os teus pecados estão curados, certo? Então, por quê? Porque a nossa parte espiritual, a nossa parte psíquica e a nossa parte física, elas não podem viver fracionadas. Elas vivem juntas, porque nós somos um organismo único, certo? Holístico. Então, ele se preocupava com todos esses aspectos. E isso é muito importante para que a gente compreenda o processo da reforma de saúde e desse movimento na nossa vida como igreja e na nossa vida individual como pessoas. E agora eu quero analisar com vocês a visão que Ellen White teve, que foi em 1853, que ela abordou alguns assuntos de saúde. Então, o primeiro assunto que tem ali, que eu quero falar com vocês, é o seguinte,
Cuidado com a saúde deve ser um dever, o quê que diz ali? Dever religioso. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. A vida que nós temos não pertence a nós. Deus nos deu essa vida como uma forma de gratidão, de presente. E então, a vida pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, e por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós não podemos comer qualquer coisa, nós não podemos vestir qualquer coisa, nós não podemos assistir qualquer coisa, entendem isso? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E vou dizer mais uma coisa para vocês, não me interprete mal, não estou aqui para julgar ninguém, mas muitas coisas que nós temos hoje, fatores de adoecimento que temos hoje dentro da nossa instituição como membros da igreja, a culpa é nossa, porque não estamos seguindo as orientações que a Ellen White deixou para nós, certo? Então, se nós formos analisar, nós somos hipertensos porque não temos uma vida regrada em determinado aspecto. Então, muitas das doenças, e isso está escrito, tanto na Bíblia, como nós lemos ali no início, como nos livros escritos pela autora Ellen White, que muitas das doenças que nós temos são consequências das nossas escolhas, são consequências do estilo de vida que decidimos viver. Depois diz ali, as doenças são apresentadas como resultados da violação das leis de saúde. Isso tem que ficar gravado na mente de vocês. Qual é o conceito de saúde bíblico? O conceito de saúde bíblico são: a doença é ocasionada pela violação das leis de Deus. Venham hoje de tarde, porque a gente vai trabalhar esse aspecto de forma vamos explorar mais esse aspecto, certo? Outro aspecto que coloca, que é a intemperança. O que é temperança? Eu devo comer, eu devo me vestir, eu devo viver com moderação, em equilíbrio. Temperança é equilíbrio, né? Então, o que coloca ali? Que eu devo usar todas as coisas ao meu redor, que estão à minha disposição, com equilíbrio. A Igreja Adventista, ela orienta, e aqui eu quero dizer o significado de orientação, tá? Orientação é quando a gente recebe informação que vai motivar ou vai melhorar a nossa condição de saúde. Ela não nos obriga, não é uma obrigação, é uma orientação. Ela orienta que o nosso regime é o quê? Deveria ser o quê? Vegetariano. Esse é o regime ideal para cada um de nós, vegetariano. É uma orientação, ok? Certo? Outro aspecto, aí que voltamos, o quinto aspecto, então, ela diz que nós devemos ter o quê? Hábitos de vida saudáveis, certo? Vamos lá, então, para o outro. O sexto, saúde mental. Muitas das doenças que nós temos hoje, elas são resultados da nossa mente. Hoje nós temos estudos na área psicossomática, que diz que, às vezes, nós estamos doentes porque a nossa mente está doente. Ellen White já dizia isso antes, as pesquisas estão comprovando agora. Muitas das doenças são resultados da nossa mente que está em adoecimento. E aqui, como sétimo item dessa visão que Ellen White teve, nós temos, então, os 8 remédios da natureza, que nós temos ali ar, água, luz solar, exercício físico, descanso, temperança, confiança em Deus e uma alimentação saudáveis. O 8º aspecto que é colocado diz sobre higiene e pureza. A higiene, ela não deve ser só externamente, mas deve ser também internamente. A higiene está relacionada com o ambiente que eu estou, está relacionado com o meu corpo. Então, a Ellen White trabalha muito bem essa questão da higiene. O 9º diz o quê? Orientação sobre a construção da casa. Quem é que já comprou casa aqui? Quando a gente vai comprar uma casa, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essa casa vai ter o quê? Vai ser bem ventilada, se vai pegar sol. Por que tudo isso? Porque isso é
um requisito básico para a gente ter saúde, né? A gente sabe que se a gente pegar e morar num lugar onde não tenha ventilação ou que o sol não entre, vai acabar, né, sendo um ambiente que vai formar o quê? Fungo, né? Vai ter acesso a micro-organismo que talvez vai prejudicar a nossa saúde. O 10º, então, a responsabilidade do cristão é o quê? Compartilhar as orientações de saúde que recebeu. Cada item desses que eu coloquei para vocês, a gente tem que trabalhar ele individualmente para compreender. Aqui o nosso propósito é abrir o leque e colocar para vocês que a reforma de saúde ela não é só dietética, ela não está só relacionada com a nossa alimentação. Ela é um assunto muito mais amplo que isso. E muitas vezes a gente se pega em determinados assuntos, ou se pega somente numa linha e acaba esquecendo do resto do contexto geral. Esses 10 itens que a gente citou aqui, eles são apenas tópicos, porque a reforma de saúde ela é muito imensa, ela tem muita coisa que a gente pode trabalhar, certo? Então, agora nós vamos colocar aqui outra visão que Ellen White teve, que diz respeito às instituições de saúde. Em dezembro de 1865, notei que a reforma de saúde é um grande empreendimento, intimamente ligado à vontade presente, e que os adventistas do 7º dia deveriam ter estabelecimento para doentes, onde pudessem ser tratados de suas doenças e também aprender a cuidar de si mesmo e prevenir doenças. 3 aspectos importantes. Os estabelecimentos de saúde serviriam para tratar. Outro aspecto, para cuidar, para ensinar a gente a cuidar da saúde da gente, e também para o quê? Prevenir doenças. Olha só, gente, isso é muito importante. Quando nós aceitamos fazer parte da Igreja Adventista, nós aceitamos o movimento de saúde. E nós temos uma responsabilidade, que é a responsabilidade de compartilhar essas informações com os outros, certo? Então, por isso que nós estamos aqui hoje, relembrando as fases desse movimento, e eu estou aqui com o propósito de conscientizar vocês, né, para vocês aderirem a esse movimento e fazerem algumas mudanças na vida de vocês. O primeiro, então, instituto que foi criado, foi de reforma de saúde, foi o sanatório de Betclic, né? E nesse sanatório, ele foi fantástico, porque eles faziam tratamentos inovadores, tratamentos de hidroterapia, eles faziam tratamentos da parte de atividade física, tinham muitos aparelhos de educação física, né, para trabalhar a parte estrutural física que foram inventados nesse sanatório, e ele foi uma bênção por um bom período de tempo. Mas, infelizmente, esse sanatório ele sofreu a influência do Dr. Kellogg, e ele começou a ter algumas ideias que não eram ideias dentro da proposta do movimento de saúde adventista. Então, ele começou a colocar o quê? Ele começou, né, a enfatizar a importância da mudança dos hábitos de saúde, mas não relacionadas à terceira mensagem angélica, ou seja, começou a tirar a mudança de saúde e não colocar uma conotação espiritual para essa mudança de saúde. Ele dava mais ênfase à fitoterapia e ao humanismo. Ele começou, então, a desligar o seu trabalho de saúde do trabalho de evangelismo, e ele começou a defender ideias panteístas. E nós sabemos que, infelizmente, esse sanatório acabou pegando fogo, né? E acabou, então, não tendo mais a sua função. E eu coloquei esse aspecto aqui para dizer para vocês o seguinte: nós temos que ter muito cuidado quando a gente prega a reforma de saúde, ou quando a gente adere ao movimento de saúde. Porque algumas pessoas, elas entram por uma linha extremista, e elas acabam perdendo o foco dessa proposta do movimento de saúde adventista. E as pessoas acabam focando tanto na saúde física ou na saúde espiritual, que esquecem da saúde espiritual. O verdadeiro propósito de nós fazermos o movimento de reforma na nossa vida é entendermos que nós temos que ter um corpo sadio, uma mente sadia, para quê?
Para louvar a Deus. Para testemunhar o poder que Deus tem de cura na nossa vida. Então, nós não podemos fazer, né, como esse médico fez, e simplesmente visar só o lado de ter uma saúde boa, né, visar só esse aspecto e esquecer que essa reforma de saúde, que esse estilo de vida adventista, ele tem um propósito. E o propósito dele é o quê? Que a gente possa fazer essa transformação, não só física, não só mental, mas principalmente espiritual. Porque nós precisamos ter um corpo saudável. Para quê? Para pregar a palavra de Deus, né? Para compartilhar com as outras pessoas os milagres que Deus pode fazer na nossa vida. Eu creio que Deus pode fazer milagre na vida de todos nós que estamos aqui. Eu creio que Deus ele pode curar uma enfermidade. Mas nós sabemos e nós temos vários instrumentos, várias orientações na nossa mão que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Deus nos deu a oportunidade de sermos um agente que interage com Ele para melhorar a nossa saúde. Aqui, então, nós temos, né, várias instituições. A Igreja Adventista, se não estou enganada, não sei se esses dados não mudaram, mas nós temos atualmente, em média, 700 instituições de saúde, para a gente ter noção do quanto é importante, né, essa reforma na nossa vida. Nós já estamos encerrando, tá? Para vocês que estão em casa, agora é um momento que eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão. Por que nós devemos aderir ao movimento de saúde da Igreja Adventista? Por que nós devemos optar pelo estilo de vida adventista? Então, vamos lá, algumas reflexões. Primeiro, para termos uma saúde física, mental e espiritual, certo? Segundo, a mensagem de saúde está diretamente ligada ao quê? À vinda de Jesus, ao advento. Se eu estiver doente, como que eu vou pregar a palavra de Deus? Como que eu vou ter força para sair para pregar a palavra de Deus? Ellen White diz que a mensagem de saúde é um braço, né? É um braço na pregação do Evangelho. E hoje eu vejo isso com muito mais ênfase. Porque hoje, se nós estivéssemos colocando em prática os ensinamentos de saúde, que nós temos conhecimento, que nós temos acesso, muitos de nós poderíamos estar pregando o Evangelho de forma diferente. Nós não estamos explorando essa área dentro do nosso contexto como igreja. E nós precisamos explorar. Eu convido vocês a fazer uma reflexão hoje na vida de vocês, hoje que vamos conversar sobre alguns assuntos, e eu me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem, certo? Para conversarmos sobre vários temas, para que a gente possa dar esse pontapé inicial e começar a mudar a nossa vida. Pode ser que alguns de vocês estejam pensando assim, mas eu já tenho idade muito avançada, eu não preciso mudar nada, certo? Então, eu vou dizer para vocês que não importa a idade, qualquer mudança que nós fizermos, ela vai contribuir para termos uma qualidade de vida melhor. Outro aspecto, então, é porque faz parte do nosso processo de quê? De santificação. Então, eu espero que a gente tenha, né, feito uma breve retrospectiva do movimento de saúde da Igreja Adventista. E eu quero terminar com esse texto que diz assim: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O que Deus quer que a gente tenha? Saúde, né? E Deus nos ama de uma forma tão intensa e tão maravilhosa que Ele se preocupou com todos os aspectos da nossa vida. Então, eu convido vocês que estão aqui hoje, convido vocês que estão em casa, que nós possamos refletir. O que nós estamos fazendo para mudar a nossa vida? O que nós estamos fazendo para termos condições de pregar a palavra de Deus? Hoje nós temos vários movimentos de saúde acontecendo a nível mundial. E eu fico triste porque nós estamos parados. Nós temos um conhecimento tão grande, tão amplo nessa área, e muitas vezes nós não colocamos ele em prática na nossa vida.
Então, eu peço para vocês que pensem com carinho. Às vezes, vocês acham que fazer uma mudança de saúde é uma coisa tão difícil, mas eu vou dizer que é uma coisa tão prática e muito barata. Ok? Muito barata. Porque, às vezes, é só nós tirarmos o excesso de açúcar, começarmos a tomar mais água, fazermos uma caminhada, diminuirmos as alimentações industrializadas, tirarmos os enlatados, comermos de forma o mais simples possível. São poucas coisas que a gente precisa fazer para que a gente melhore um pouco da nossa saúde. Deus jamais ia nos dar algo que não estivesse ao nosso alcance. Certo? Nada que não tivesse ao nosso alcance. Então, eu quero convidar vocês que estão aqui hoje, vocês que estão em casa, primeiro para estar hoje de tarde aqui conosco às 16 horas, ou presencialmente ou em casa, que nós vamos de tarde conversar sobre tratamentos alternativos. O que é isso? Podemos ou não podemos fazer? Certo? Que tipo de tratamento é esse? É um assunto bem importante, que eu acho que a gente precisa conversar sobre ele. Ok? Então, convido vocês para estar de tarde. Sim. Sim. Sim, exatamente, né? Nós temos uma gama enorme de livros sobre saúde. Hoje à tarde eu vou trazer alguns para vocês, certo? Ok? Então, vamos terminar. Vamos cantar, então, o nosso hino final. Vou pedir para os guris projetarem. E vou pedir que vocês fiquem, ao longo desse sábado, pensando e comprando a ideia de que nós podemos fazer algumas mudanças na nossa vida, certo? Música